E agora, do ponto de vista do jornalismo, que você é um histórico jornalista aqui no Brasil, importante, como você vê o papel e como que você vê que a mídia está agindo desde o início da crise do governo Dilma até agora? Você acha que quando o Bolsonaro acusa a mídia de ser petista, ele tem razão? Ele tem razão no sentido geral da palavra, mas não que a mídia, e é difícil falar a mídia, porque isso é tão, vasto, digamos, tão uma multipolaridade de ideias, de posturas. No fundo, a gente tem no Brasil uma imprensa viva, crítica, sólida e atuante. E dizer, como muitos dizem, não só o Bolsonaro, a mídia é isso, a mídia é aquilo, é um problema. É necessário trazer fatos para sustentar esse argumento. O que eu acho que sim, foi assim que eu comecei minha resposta, ele tem razão quando ele afirma, em geral, digamos, é um arcabouço cultural no sentido amplo, que você, na sua atividade acadêmica e jornalística, posso dizer, vem apontando há muitos anos já. É o que a gente chamaria em alemão de Zeitgeist, é o espírito de uma época. Muitos pensam com esse submarxismo rastaquera típico de instituições acadêmicas brasileiras, sem nem sequer saber, são contrários ao que significa tudo isso e não se dão conta a que princípios foram levados a se abraçar. Então, nesse sentido muito aberto, muito genérico, ele tem razão. A segunda parte da sua pergunta, ela é muito contundente, porque ela se dedica a estabelecer qual foi o papel da chamada grande imprensa. Aí sim, eu vou fechar um pouquinho o foco. Vou entrar nos grandes grupos de comunicação, especialmente a TV Globo. E qual é o papel desses grupos em todo esse caminho? Por exemplo, da TV Globo foi muito ruim para ela, porque desde 2013 ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. E ela se colocou, por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. O ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele? Foi destruído nessa onda disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa? É um case study extraordinário. Então, a gente tem, por exemplo, se pensar em algumas marcas de grande imprensa e grande mídia, inclusive em televisão também, a impressão, mesmo na dramaturgia, pensando na Globo que você falou, a gente tem a impressão, quando eu digo a gente, estou me referindo a pessoas que têm um certo repertório, de que há um viés um tanto à esquerda em termos de comportamento, de costumes. Nas novelas a gente chega quase a ter a impressão que é uma pregação, que vai um pouco ao encontro do que você está falando. É o Zeitgeist. Realmente o país adotou não vou dizer agenda, porque isso não é organizado, ao contrário do que muitos nessa extrema-direita acreditam. Acham que há conspiração um Jorge Soros ali atrás articulando o marxismo cultural, ou uma postura gramsciana. Não é. É um país que combinou acreditar em coisas erradas, achando que está sendo bonitinho. Então o politicamente correto vem daí. O politicamente correto não é outra coisa do que senão uma narrativa da realidade por interesses políticos de grupos determinados. Mas isso consegue ter um verniz de que é bonitinho, que é bom, que é positivo, que é progressista, que sinaliza um avanço. E não sinalizou avanço nem coisa nenhuma. O país continua tão injusto, tão desigual, tão racista como sempre foi. Vac, eu queria te perguntar uma coisa, assim, checar contigo dentro do que você falava sobre uma empresa que vende um certo produto e começa a achar que seu produto é envenenado, né? Eu venho percebendo, eu trabalho com publicidade, dando aula para alunos de publicidade há muitos anos, pouco mais de 20 anos, não é pouco tempo. E eu observo o que vai aparecendo na própria propaganda, né, nas campanhas, inclusive no politicamente correto, ao qual você se referia, uma tendência ao jovem publicitário ver a si mesmo não como alguém que tem que compreender o comportamento, entender os desejos, organizar o consumo, não. Ele se vê como alguém que tem que educar
contra preconceitos, educar para um mundo melhor, educar para o combate da desigualdade. Como você vê isso? Com alguém que trabalha em jornalismo há tanto tempo, você percebe isso na publicidade também? Essa tendência? E tendo tanto tempo estado na Globo? Eu sou um profissional de comunicação. O meu contato com o mundo da publicidade é oblíquo, é tangenciando. O meu foco é tentar entender o que vai pela cabeça do público. Como repórter, que é o que eu mais fiz na minha vida como profissional de comunicação. Devia fazer também, tentar saber o que passa na cabeça do público. Mas fazem, porque afinal de contas, se eles não tiverem uma ideia do que vai pela cabeça do público, dificilmente eles conseguirão chamar a atenção desse público. Essa é uma questão fundamental que você aborda. Qual é a combinação entre aquilo que um jornalista considera que é essencial que o público tome conhecimento e que arrisca colocar o jornalista numa posição paternalista e quase de tutor do que o público deve saber, e o que é que o jornalista tem que respeitar que está na cabeça do público? Este mix é a arte do jornalismo e da edição no fundo. E isto muda, é volátil, e o que aconteceu nos últimos anos... Com a publicidade eu não posso fazer uma afirmação tão categórica como você faz, porque você tem essas credenciais. Como jornalista eu posso. Eu acho que boa parte da perda de credibilidade de grandes grupos, especialmente a Globo, por exemplo, se dá da dissociação entre o que as pessoas veem no mundo ao seu redor e aquilo que elas recebem como material audiovisual no telejornalismo. Elas começam a detectar uma diferença. Elas começam a achar que o mundo delas é um mundo diferente daquele que lhe é servido nos noticiários. Quando essa diferença abre, ela vai incentivando a questão da perda de confiança e credibilidade. E aí, adiantando um pouquinho, é que a gente entra na questão da fake news. Fake news não é alguém dizer que o Lula tem 10 dedos, porque todo mundo sabe que ele tem 9. Fake news é a quem eu recorro para saber se são 10 ou 9 dedos nas mãos de Lula. Quando esse papel se perdeu, e ele se perdeu, aí nós temos a crise atual de credibilidade. Voltando ao ponto central da sua pergunta, é a falta de leitura da realidade por parte dos principais diretores de jornalismo e editores é que, em boa medida, os coloca numa posição que o público passa a entender como de tutoriá-lo e paternalistas. Aí quebrou, que é o que a gente viu nas entrevistas dos candidatos no ano passado. Então, enquanto você falava, voltando ao que eu te perguntava sobre a publicidade, recentemente teve uma marca que fez uma campanha no Dia das Mães, que gerou um ruído, que era, Dia das Mães a gente pensa mãe, criança, essas coisas. E a campanha privilegiou, no dado momento, falar de mães de plantas. E aí as mães ficaram muito putas com isso, porque afinal de contas, barriga, dor de parto, dor de cabeça, cuidar dos filhos, quer dizer, um puta de um trabalho ser mãe. E aí uma marca importante, que inclusive vende para mães e filhas, produtos femininos, resolve homenagear a mãe de plantas. E as mães de bebês, digamos assim, se sentiram excluídas daquele que era o seu dia, Dia das Mães. Eu acho que isso é um paralelo do que você falava, quando se dá dissociação entre você tem aqui um grupo de publicitários que decidiu que eles vão preach, eles vão pregar para as pessoas. E a intenção é pregar de que, afinal de contas, uma mulher que resolve ser mãe de planta também tem direito de ser mãe, do ponto de vista da imagem, da afetividade. Não está em discussão quem gosta de criar plantas. Mas no momento que você tem Dia das Mães, se você exclui, ou no mínimo equipara o que significa uma mulher cuidar de filhos e ter filhos, a uma mulher resolver cuidar de uma samambaia, eu acho que ocorre isso que você estava falando, só que no campo da publicidade. O da publicidade eu ainda consigo entender, porque afinal de contas, se há uma pretensão que todo publicitário tem, é de estabelecer uma tendência. Isso tem uma razão mercadológica, mas tem uma razão também, sobretudo na publicidade brasileira, que é muito criativa e muito sofisticada, tem a ideia de que cabe ao mundo da criação da peça publicitária refletir em parte o que são as grandes tendências sociais e encaminhá-las para um lado ou para o outro. De novo, isto não é estar grávida ou não estar grávida, isto é uma difícil arte e mistura. No caso do jornalismo é fatal. Quando o público entende que o jornalismo está querendo conduzi-lo para algum lado, e isto ocorre em raras ocasiões, e ocorreu no Brasil agora, acho até que boa parte das reações à imprensa, tal como a gente vê, por exemplo, em manifestações pró-governo,
os alvos das manifestações pró-governo são muito definidos, o legislativo, o judiciário e a imprensa. Acho que é injusto. Não acho que a imprensa brasileira em geral seja tão manipuladora, tão enviesada, tão irresponsável como os seus autodeclarados inimigos hoje dizem. Sim. O que eu acho é que boa parte do público, e este é um fenômeno que a gente pode constatar com certa facilidade, e não encara mais essas instâncias como uma referência a qual ela pode recorrer quando quer averiguar a veracidade objetiva dos fatos. Ao contrário, se foi publicado ali, então é porque obedece a uma agenda, sim, de alguma forma embutida. E aí quebrou. Eu lembro quando eu comecei na Folha, na coluna, alguém me contou um dia uma história que era assim: o publicitário e o jornalista vão para o inferno. O jornalista não sabe, no sentido que o jornalista achava que ele estava fazendo o mundo melhor, enquanto que o publicitário sabia que estava vendendo alguma coisa para alguém. Porque um bom publicitário é alguém que sabe o que você vai querer daqui 2 anos, e você não sabe, porque ele está lendo. A minha dúvida, que eu acho que é um problema para a publicidade hoje, é no momento em que, para além de ler tendências, ela quer plantar tendências que ela entende como educadoras. Nesse caso, temos que respeitar mãe de plantas. Então, ainda que eu concordo contigo, acho que no jornalismo essa morte é mais súbita, dessa credibilidade. Mas, para você... Quando quebra esse cristal, acabou. É muito difícil reparar. E você acha que no Brasil... Quebrou. Quebrou? Quebrou. Eu acho que quebrou. Eu acho muito ruim para o sistema político brasileiro e para a crise na qual nós estamos vivendo. E a gente nota que os países que estão com uma questão mais aguda de credibilidade da imprensa são os que têm mais problemas no sistema político. Todos eles. Os que melhor resistiram a isso são aqueles de sempre, né? Norte da Europa, Alemanha, mas a gente pega uma Espanha, ou mesmo uma Itália, na qual a relação público e os seus, digamos, guardiães da veracidade objetiva dos fatos, vem do inglês gatekeeper, continua razoavelmente saudável. No Brasil ela se quebrou de forma muito, muito acentuada. Isso não é bom. Eu acho importantíssimo numa democracia representativa que os grandes grupos de comunicação tenham suas opiniões e as defendam. É muito ruim quando o público considera que qualquer coisa que lhe é servido está servindo, na verdade, a um interesse escuso. É a mesma demonização da classe política que a gente tem, que nos coloca numa situação esquizofrênica, que se a gente quiser as respostas para a crise, nós teremos que esperá-las do sistema que a gente mais repudia, que é o sistema político.